Olá! Hoje nós estamos falando sobre estereotipias, comportamentos estereotipados, e vocês vão ver um vídeo logo a seguir de uma autista adulta. Eu quero que você me diga o que você acha, o que te vem à cabeça quando você vê esses vídeos e essa foto que vocês vão ver. Isso não é doença, não é uma tragédia, não deve ser eliminada. O certo seria aceitar a gente como a gente é e adaptar o ambiente às nossas necessidades e não ficar excluindo, segregando e buscando cura pra gente. É bem comum as mães me dizerem, os pais me dizerem: caramba, Luísa, que legal, né? É bom ver que pessoas autistas podem ter essa autonomia, podem ter suas vidas profissionais, podem ter tudo isso. Mas ele é leve, né, Luísa? Essa pessoa é leve, nem parece autista. Olha lá, fala direitinho, é organizada emocionalmente, não tem estereotipia, é leve, é muito diferente do meu filho, grave, cheio de estereotipia, não verbal. Mas será mesmo? Vamos dar uma olhadinha nos próximos vídeos dessa mesma pessoa. Como é que eu vou fazer para lidar com as estereotipias do meu filho? E aí, quando você me faz uma pergunta, eu quero que você investigue dentro do seu coração o que exatamente você está querendo me perguntar. Porque se você me diz, olha, ou se o seu filho comunica, me diz, olha, tá difícil lidar com as estereotipias, me deixa ainda mais ansioso, me deixa autoagressivo, são estereotipias que agridem fisicamente ou que machucam outras pessoas. Ou então, olha, eu tô na adolescência, eu sou autista, tô sofrendo bullying na escola, eu queria diminuir essas estereotipias, eu queria deixá-las menos visíveis, qualquer coisa desse tipo. Aí eu vou dizer com o maior prazer que eu vou fazer de tudo para ajudar essa criança, esse adolescente ou esse adulto autista a lidar com essas estereotipias. Agora, se você me diz, Luísa, como é que eu vou lidar com a vergonha que eu sinto de estar na fila do mercado, de estar no shopping, e o meu filho tá ali, cheio de estereotipia, sacudindo as mãozinhas, andando na ponta do pé, correndo para um lado para o outro, girando, fazendo vocalização, fazendo barulhos, né? Estereotipias vocais, sonoras. Eu morro de vergonha. Como é que eu vou lidar com isso? Aí a gente já tem uma outra questão. Eu juro que eu super entendo a sua situação e seria o maior prazer acolher se eu fosse a sua psicóloga. Eu te recomendo que você busque uma terapia também. Não é fácil lidar com tudo isso. Não é fácil idealizar um filho como todas as pessoas idealizam e ter um filho diferente daquilo que a gente idealizou. Você precisa começar a construir dentro de você como você vai lidar com isso. E o seu filho também precisa construir dentro dele como ele vai lidar com isso. Porque ele é o autista. Ele talvez vai sofrer mais do que você com esse olhar, tá? Agora, se você me diz, Luísa, o meu filho não está incomodado com as estereotipias. A mim também não me incomoda. Mas as pessoas da rua ficam olhando, incomoda elas. Aí, isso vai ter que ser resolvido na terapia delas. É uma outra questão. Tem a ver com o ativismo que muitas mães acabam assumindo para trazer cada vez mais informação sobre autismo e para diminuir esse olhar preconceituoso que as pessoas têm na rua. Então, eu não sou mãe de uma pessoa autista. Eu não sei exatamente o que você está passando. Mas eu entendo a sua dor, pelo menos um pouquinho. Eu lembro que uma vez eu estava fazendo um atendimento ao ar livre, na rua, num parque aberto do shopping, com um pequeno, que eu atendia, autista, e em um certo momento ele saiu correndo, todo sorridente, para sentar no colo de uma moça aleatória que estava sentada, que ele nunca tinha visto, que estava sentada no chão. E quando ele tentou sentar no colo dela, rindo, ela empurrou assim, fez assim com a mão, empurrou. Quase que eu falei, ele é autista, por isso que ele tá sentando assim no seu colo, do nada, sem te conhecer. Mas não é não, é coisa de criança. Motivo nenhum justifica a ação dela. Então eu engoli. Não falei nada, não justifiquei nada. Ela que se resolva na vida dela com
com esse comportamento hostil. Se você pergunta pra mim, Luísa, meu filho vai evoluir? É possível tratar o meu filho? A gente precisa ter muito cuidado com essa pergunta. Porque evoluir, com certeza ele vai. Agora, o que é a sua expectativa de evolução? Se evoluir significa falar maravilhosamente bem, zerar a dificuldade de interação social, eliminar as estereotipias, eliminar as dificuldades sensoriais, não, provavelmente seu filho não vai evoluir. Se evoluir significa isso, provavelmente ele não vai evoluir. Agora, se você entende que evolução tem a ver com a melhora da qualidade de vida, com a diminuição dos prejuízos, daquilo que para ele é prejuízo, e não a sua vergonha de estar na frente de pessoas com seu filho, aí sim, ele vai evoluir. A gente não está falando de uma doença que vai ser curada. A gente está falando de uma neurodiversidade. É uma outra forma de experimentar o mundo e de viver o mundo. A dela é mãe, é independente, pode ser considerada leve quando a gente vê ela brincando com a filha, ou então em outros momentos. Mas também pode ser considerada por muitos grave, se a gente visse só a crise dela, só a quantidade de estereotipias que ela precisa quando está muito nervosa. Percebe que não é tão fácil dizer se um autista é leve, moderado ou grave? Percebe que aquilo que ele está te aparentando em um recorte não é o que define ele? Percebe que dizer que evoluir não é tão fácil assim? O que é evolução para você? É o seu filho poder fazer uma faculdade? Poder trabalhar? Poder casar? Poder ter filhos? É bem possível que ele vá poder, que ele vá atingir tudo isso. Nem todos, mas muitos vão. A questão é, o que você quer tratar no seu filho? O que significa estar evoluído terapeuticamente? Vocês podem ver aí mais um exemplo da Ciel e da dela, que elas são totalmente capazes, totalmente funcionais, e ainda assim, elas precisam das suas estereotipias para se regular emocionalmente, para se regular sensorialmente. Outra fala bem comum, vinda dos familiares de pessoas autistas, é me perguntar, Luísa, olha, o meu filho estava super bem, nem estava fazendo estereotipia nenhuma, agora de repente começou a aparecer de novo, ou começou a aparecer uma nova, ele está regredindo, meu Deus, eu estou muito nervoso com isso. Não, seu filho não está regredindo. A presença das estereotipias não significa uma regressão. Significa que o seu filho está passando por algum motivo de ansiedade, que pode ser ruim ou pode ser bom. A gente fica ansioso quando vai fazer uma viagem, na véspera a gente já está ali querendo, contando os minutos para chegar o momento da viagem. A gente fica ansioso quando vai fazer uma prova na escola e precisa tirar uma nota boa. A gente fica ansioso na época do vestibular.
A gente fica ansioso quando recebe uma notícia triste, quando tem uma discussão com alguém. Cada pessoa lida com essa ansiedade de uma forma diferente. No autismo, a gente vai ver as estereotipias aflorando, aumentando na presença desses motivos de ansiedade. Então, esse comportamento estereotipado, a gente não vai tratar ele, não vai retirar ele como se ele fosse o problema. O problema é o que está causando ansiedade. Só que tem coisas que fazem parte. Não é uma coisa que você vai lidar em terapia e a ansiedade nunca mais vai aparecer. Cada vez que a gente fizer uma prova na escola, a gente vai ficar ansioso. E as estereotipias vão aparecer como uma forma, uma ferramenta de autorregulação, de diminuir essa ansiedade ou de lidar com essa ansiedade. Muitas vezes, essa criança, adolescente ou adulto só vai conseguir realizar a prova, só vai conseguir fazer uma apresentação oral, uma palestra, só vai conseguir dar conta de uma situação se ele estiver fazendo as estereotipias dele. Se você tira essa possibilidade dele realizar a estereotipia, ele provavelmente não vai dar conta da situação. Então, a gente precisa entender o motivo dessas estereotipias. E quem vai saber explicar isso muito bem pra gente são as pessoas autistas. E é por isso que a gente vai ver alguns relatos a seguir.